Temos aí o nosso querido amigo hoje. Como é o nome dele mesmo? Jonas, né? Johnny. Ah, pensei que ele tinha nome de profeta. Nosso amigo Johnny hoje está nos visitando. Seja bem-vindo, meu. Fique à vontade. Amém? Nós estamos aqui para servir você como igreja. O clima não está tão legal. Deu uma banha aí na eletricidade, o Rafael. Mas daqui para amanhã vai melhorar, em nome de Jesus. Fique à vontade no nosso meio, seja bem-vindo. Volte sempre. Essa é a igreja de Jesus que está aqui para servir você. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Eu tinha combinado com um rapaz para ele vir pregar aqui, tomar tempo. Senão a gente vai ter que improvisar com vocês. Vai ver nenhuma oferta. Quando você encontrar Lucas capítulo 22, diga amém. Amém. Lucas 22, 39. Aleluia. Lucas 22, 39. Quando você encontrar, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Versículo 41. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Diga assim: a vontade de Deus, tem que prevalecer na minha vida. Versículo 43 diz assim: então um anjo do céu apareceu e o animava. Aleluia. Sabe, aqui Jesus está no Monte das Oliveiras. Alguns instantes antes de ele ser preso, Jesus foi juntamente com os seus 11 discípulos. Judas já não estava mais com eles, e Jesus foi com esses homens ao Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que costumeiramente Jesus ia até aquele lugar. Por isso que Judas sabia onde era. E Jesus foi àquele lugar com seus discípulos, e a Bíblia diz que ele deixou os discípulos. Na passagem de Lucas, no relato de Lucas, ele diz que Jesus se afastou mais ou menos 30 metros e começou a orar. A Bíblia diz que Jesus orou pedindo para que, se fosse possível, que Deus afastasse aquele cálice de sofrimento dele, mas que, sobretudo, a vontade de Deus prevalecesse sobre a vida de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita
aperfeiçoado, no livro de Hebreus fala isso. Ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Sabe, Deus tem poder para tirar eu e você de qualquer circunstância que a gente esteja enfrentando. Diga assim para o seu irmão, só que tem um porém. Ele quer te aperfeiçoar. Sabe, às vezes a gente está passando por um sofrimento, mas é para que a gente se torne dia após dia mais perfeito, porque esse é o propósito de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre a estatura do varão perfeito. A plenitude de Cristo está sendo semelhante a Ele, que foi o que foi roubado de nós quando o homem caiu, a imagem de Cristo. Sabe? E independente do momento em que você está passando, eu quero dizer para você, se você estiver na vontade de Deus, o momento que você está enfrentando é bom, perfeito e agradável. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Versículo 43. Então o anjo do céu apareceu e animava Jesus. Diga assim, um socorro do céu. É isso que Deus tem para a sua vida, um socorro do céu. Quando os homens se abandonarem, a Bíblia diz que Jesus falou para os discípulos, vamos orar 1 hora. A Bíblia diz que eles não conseguiram orar nem 1 hora, eles estavam dormindo. Sabe? Na sociedade acontece muito isso. A Bíblia diz que quando os discípulos precisavam de Jesus, se você ler a história da tempestade que está relatada em Marcos, a Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e veio uma tempestade e Jesus estava dormindo. Então eles foram, acordaram Jesus dizendo, mestre, não se importa que a gente morra? A Bíblia diz que Jesus se levantou, acordou, se levantou e repreendeu o vento e a tempestade. O vento, o mar, tudo ficou calmo. E quando Jesus está precisando dos discípulos, que ele diz, vela